Olá pessoal, Márcio Coach aqui e no vídeo de hoje, Israel garante que não vai atacar a indústria nuclear do Irã. Será? Enfim, tudo isso e muito mais, então vamos para cima. Valeu! Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, 15 de outubro de 2024, é uma satisfação muito grande estar falando com você nesta terça-feira e, infelizmente, uma notícia muito ruim vem de Israel. Hoje, um policial foi morto e 4 ficaram feridos em mais um ataque terrorista perto de Ashdod. E esse fato aconteceu em uma rodovia, conforme a gente pode ver nesse vídeo na tela, onde há várias ambulâncias, vários carros de polícia, enfim. Na ocasião, um policial foi morto e 4 pessoas ficaram feridas quando um terrorista abriu fogo ao longo dessa rodovia. Também, conforme constam nas investigações, os relatórios da mídia hebraica e árabe identificaram o terrorista como sendo Muhammad Dardona, de 28 anos, que entrou ilegalmente em Israel, na Cisjordânia. De acordo com os relatórios, esse terrorista era originalmente de Jabalia, lá na faixa de Gaza, mas residia na Cisjordânia depois de se mudar para lá há vários anos. E aqui nós temos a foto da vítima, era o primeiro sargento Adir Kadosh. Segundo consta, pessoal, o terrorista se aproximou do carro da polícia, olha só a ousadia, né? Que estava estacionado ao lado da estrada e depois que os policiais perceberam ele andando, o convidaram então para fazer uma verificação de segurança, momento em que esse terrorista disparou contra essa vítima da foto, o primeiro sargento Adir Kadosh, e também na ocasião ele feriu 4 pessoas antes de ser baleado por um voluntário do serviço de ambulância Magen David, que estava no local. Infelizmente, pessoal, esse já é o corpo do policial que foi atingido e que teve a sua vida ceifada nesse dia 15 de outubro de 2024. E essa é a vítima, primeiro sargento Adir Kadosh. Infelizmente, mais um ataque terrorista em Israel, dessa vez ceifando a vida de um bravo policial e ferindo pelo menos 4 pessoas. Pessoal, e no CNN Mundo saiu então a matéria de hoje que diz que Israel garante aos Estados Unidos que planeja atacar as forças armadas do Irã, não as instalações de petróleo ou nucleares, segundo uma fonte. Pessoal, como vocês sabem, tempos atrás, o Irã realizou o maior ataque de mísseis balísticos da história contra Israel. Aproximadamente 200 desses mísseis atingiram o território israelense, graças a Deus não ocasionando vítimas. Esses mísseis tinham como alvo pelo menos 3 bases militares. Após isso, passou-se então a cogitar uma retaliação de Israel e muitos especularam pelo menos 4 alvos que Israel poderia atacar dentro do Irã. O primeiro desses alvos seriam então as autoridades iranianas. E dentre essas autoridades, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, conforme vocês veem na foto. No entanto, pessoal, esse tipo de ataque visando essas autoridades não é do feitio de Israel. Israel não costuma fazer esse tipo de ataque direcionado, por exemplo, a presidentes e muito menos a líderes, muito embora Israel tenha desavenças particulares contra o líder supremo do Irã. Essa versão foi logo descartada porque, como eu disse, Israel não costuma atacar líderes políticos. Então, dessas 4 opções, já que Israel não ataca líderes políticos, sobraram 3. E a seguinte seria, então, as indústrias de petróleo. Mas se Israel fizer isso, ele causa um grande estrago na economia e diretamente pune também o povo iraniano, algo que Israel não quer, porque muitos iranianos são favoráveis a Israel. Vale ressaltar que Irã e Israel, até por volta dos anos de 1979, eram amigos, tinham boas relações. Israel, inclusive, era um consumidor do petróleo que vinha do Irã. No entanto, como eu disse, essa relação mudou a partir de 1979. Então, essa versão também está descartada. Pessoal, e o terceiro alvo que muito se cogitou e que Israel deseja fazer, no entanto, não agora, seriam as instalações nucleares. No entanto, é bom a gente esclarecer algo. Como vocês veem, a distância entre Israel e Teherã, por exemplo, é de aproximadamente 1.600 quilômetros e uma operação dessa envergadura demandaria o uso de dezenas de aeronaves e poria a Força Aérea Israelense em risco. Por quê?
porque as indústrias nucleares do Irã são espalhadas por todo o território iraniano. Então, hoje, Israel teria um grande trabalho para destruir todo o sistema nuclear do Irã, algo que, por hora, torna-se inviável e, como eu disse, de alto risco para a Força Aérea de Israel. Então, essa possibilidade também foi descartada. E então, já que os alvos não são as autoridades iranianas, as indústrias de petróleo, bem como as instalações nucleares, qual será então o alvo? Bom, falou-se muito que os alvos seriam as bases militares da Guarda Revolucionária Iraniana, de onde partiram aqueles aproximadamente 200 mísseis balísticos, vocês lembram? Então, Israel teria como alvo essas bases de onde partiram esses mísseis. Por quê, pessoal? Porque seria um ataque muito mais direcionado, muito mais fácil, ao menos em tese, e seria proporcional àquilo que Irã fez com Israel há algumas semanas, como eu disse. Então, falou-se que bases militares de onde partiram os mísseis balísticos seriam o alvo. E hoje essa informação foi praticamente confirmada porque, segundo consta aqui no site da CNN Mundo, Israel garante aos Estados Unidos que planeja atacar as Forças Armadas do Irã e não pretende atacar as instalações de petróleo ou instalações nucleares, segundo fonte. Me permita ler um pouco dessa matéria para vocês. Segundo consta, autoridades israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, garantiram aos Estados Unidos que um contra-ataque ao Irã será limitado a alvos militares, em vez de petróleo ou instalações nucleares. Essa notícia saiu no Washington Post, que foi a fonte dessa matéria, que informou pela primeira vez que Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, havia tranquilizado o presidente dos Estados Unidos de seus planos para evitar alvos nucleares e também alvos de petróleo. Então, pessoal, os alvos, ao que tudo indica, serão de fato as bases militares do Irã. Não entrarão nessa conta as autoridades iranianas, as indústrias nucleares e muito menos as indústrias do petróleo. Mas aqui vem a pergunta: você acredita que Israel está falando a verdade? Você acredita nessa matéria? Se você não acredita, então deixe seu comentário aqui embaixo e me dê as razões por que você entende isso. Será que de fato Israel falou isso? Ou será que, se falou, vai cumprir o que disse? Enfim, isso é algo que nós não sabemos, mas nós vamos saber logo logo. Mas por que logo logo? Segundo consta aqui no G1, Israel vai responder ao Irã antes das eleições americanas e o foco será em instalações militares. E quando é, então, a eleição americana que provavelmente vai eleger Donald Trump? Bom, essa eleição será no dia 5 de novembro. Hoje já é dia 15 de outubro de 2024. Então nós temos 20 dias onde provavelmente há uma janela para esse provável ataque de Israel contra o Irã. Segundo a matéria, diz que autoridades americanas ouvidas pelo jornal sob anonimato disseram que um ataque contra alvos militares teria um caráter mais limitado e calibrado, ou seja, proporcional, com o objetivo de evitar uma guerra entre Israel e Irã. Também é claro que esse ataque tem uma finalidade política para a eleição americana, pessoal. Segundo consta também, a retaliação israelense também seria calibrada para evitar a percepção de interferência política nas eleições dos Estados Unidos, sinalizando o entendimento de Netanyahu de que a dimensão de um ataque israelense tem o potencial de remodelar a corrida presidencial americana, disse uma autoridade ouvida então pelo Washington Post. E por fim, pessoal, essa matéria faz uma ressalva dizendo que o ataque israelense ao Irã seria realizado antes das eleições dos Estados Unidos, ou seja, antes de 5 de novembro, porque a falta de ação poderia ser interpretada pelo Irã como um sinal de fraqueza. Será uma série de respostas, ou seja, várias camadas de ataques eu acredito que Israel vai fazer contra o Irã. Então, vamos esperar. Eu confesso que estou ansioso para ver o que Israel vai aprontar com o Irã, ou será que vai ficar inerte, eu não sei. Mas se você sabe, ou se você tem alguma sugestão, alguma dica, me diz aqui no comentário, vai ser uma satisfação ler aquilo que você escreveu. Pessoal, então é isso. Israel disse que vai atacar então as bases militares do Irã. O ataque já está confirmado e o alvo também. Será que de fato vai ser isso?
Vamos ver, né? É o que todo mundo está ansioso para ver. Enfim, se Israel falou, acreditem, ele vai cumprir. Mas vamos aguardar. Pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!